Amém? Aleluia. Só os irmãos na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, trago a paz da minha pastora, do meu ministério. Acompanha comigo o meu filho e o presbítero Jades, que acabou de ter uma oportunidade. É do meu ministério, amém? Meu ministério fica ali na Jacuí, fica ali no Limoeiro, amém? Dirigido pela pastora Rosana, muitos aqui já conhecem, amém? Irmãos, não é porque eu estou com oportunidade que eu sou o dono da razão. Aleluia. Nós viemos aqui nessa noite, irmãos, com o único objetivo: adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem estiver com a sua Bíblia, abra por favor em Marcos, capítulo 5, verso 21. Palavra muito conhecida, irmãos. Mas quando tive a oportunidade deste convite, busquei uma palavra e o Senhor me direcionou nisso, até busquei mais e o Senhor sempre tratou nesta palavra, amém? Marcos 5, 21, palavra muito conhecida, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Irmãos, eu sei que esta palavra é uma das palavras mais ministradas nos cultos, mas o Senhor, eu mesmo já ministrei algumas vezes, mas o Senhor me levou em algo diferente nessa palavra, amém? Então vamos todos que puder acompanhar. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o prostrou aos seus pés e rogava-lhes muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-lhe que venhas e impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguindo-o uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos do fluxo de sangue, e já havia padecido muito com muitos médicos, e dispensado tudo quanto tinha, nada lhe era aproveitando, isto antes ia de mal a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, e entre a multidão o tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar no seu vestido, a sararei. E logo secou-se a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou dos meus vestidos? E disseram aos seus discípulos que vê que as multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava em redor para ver que isto fizera. E então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-lhe diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. E estando ele ainda falando, chegaram-se alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha já está morta, para que enfades mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então não permitiu que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que clamavam, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha quase 12 anos. E assombravam-se de grande espanto.
Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Senhor, então eu te peço agora, meu Pai, que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça neste lugar. Viemos aqui, Senhor Jesus, como somente, Senhor, como um instrumento da tua palavra, Senhor, como um instrumento seu, Senhor. Senhor, então eu te peço agora, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tratou comigo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor, eu consigo agora, Senhor, entregar para a tua igreja, Senhor, onde eu creio, meu Pai, que tem pessoas, Senhor Jesus, aqui necessitadas, Senhor, desta palavra, Senhor. Senhor, eu quero somente, Senhor, ser um canal, Senhor, entre ti, Senhor, e este povo que aqui se encontra, Senhor. Senhor, eu não sou, Senhor, o dono da razão, Senhor, mas a tua palavra, Senhor, nos garante, Senhor, que aquele, Senhor Jesus, que veio, Senhor, não pode fugir, Senhor Jesus, da tua vontade, Senhor. Senhor, então que esta palavra, Senhor, vá de encontro, meu Pai, e encontra, Senhor, este coração, Senhor, necessitado, Senhor, esta mente, Senhor Jesus, que possa ser preenchida, Senhor, com o teu Espírito Santo, Senhor. Conduz, Senhor, conduz a tua igreja, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar, amém? Irmãos, como eu disse, palavra muito conhecida. Aqui, irmão, nós encontramos nessa palavra 3 situações. Vemos a filha de Jairo, vemos a mulher do fluxo de sangue e vemos que a Bíblia retrata algumas vezes como o principal da sinagoga. Irmãos, todo mundo ministra essa palavra como eu. Acaba falando da mulher do fluxo de sangue que tocou na orla de Jesus, tocou no seu vestido e saiu virtude. Falamos também da filha de Jairo. Ambas tinham 12 anos. Nesta época aqui, irmãos, Jairo, o principal da sinagoga, a responsabilidade de Jairo era orar pelo povo, interceder pelo povo e 3 vezes ao ano levar sacrifício através das festas. Aqui o Senhor nos entrega uma nova igreja. Aqui o Senhor nos entrega uma igreja, irmão, que não era mais comprada pelo sangue, e sim uma igreja agora, onde o véu é rasgado através dessa menina de 12 anos, e nos dá uma nova igreja, uma igreja que agora tem acesso livre ao Senhor, tem acesso livre, que não é mais pelo sangue, não é mais pelo sacrifício, e sim pela adoração, e sim que se chegar aos pés de Jesus, vai alcançar o seu milagre. Não importa a tua situação, não importa o que você está passando, não importa o teu cargo, se você se prostrar aos pés de Jesus, você vai alcançar o seu milagre. Jairo colocou a tua função, o teu cargo em risco, porque se Jairo tivesse sido frustrado, Jairo teria perdido a oportunidade de ser chefe da sinagoga. Só que ele tinha uma situação como eu e você tem. Ele não olhava para o homem, ele não olhava para a situação, mas ele tinha uma certeza no teu coração. E essa certeza no coração que Jairo carregava é que nós, irmãos, temos que ter, que através do Senhor não tem nada impossível para as nossas vidas. Porque nós falamos muito, irmãos, que nós não tínhamos o direito, que nós fomos enxertados, que a oportunidade veio para nós. Mas quando nós observamos a palavra, a igreja que hoje nós temos, irmãos, está da mesma maneira. Porque quer jogar o drogado fora, quer jogar a prostituta fora, quer jogar o que tem o pecado fora. E Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. A palavra do Senhor nos diz que Ele veio para os enfermos e necessitados. Hoje todo mundo quer
conduzir uma igreja perfeita. Ninguém quer uma igreja com grandes problemas. Ninguém quer uma igreja com ovelha com problema. Nós falamos, irmão, desses principais da sinagoga, que um dia recusou Jesus, que ele veio para os seus e os seus recusou. E nós que fomos enxertados, nós que tivemos o direito, o que nós estamos fazendo? Qual foi o exemplo que o Senhor nos deixou? Amar uns aos outros como a ti mesmo. Aleluia. E o que eu e você estamos fazendo? Aonde que está o verdadeiro evangelho sobre as nossas vidas? Aonde que está o verdadeiro evangelho sobre as nossas igrejas? O que nós estamos fazendo com o nosso irmão, com o nosso próximo? Aqui, irmãos, Jesus veio e não fez acepção. Como Jesus foi convidado para entrar na casa de um, e entrou aquela prostituta, e aquela prostituta foi e beijou Jesus. Olha a hipocrisia do homem, olha a falsidade do homem. O homem chamou Jesus para a casa dele para ceiar com ele. Quando Jesus foi e deu direito àquela prostituta, a primeira coisa que o homem fez, se este fosse um profeta, sabia que a que está beijando é uma prostituta. Como ele convida um homem de Deus, um profeta, para entrar dentro da sua casa, e quando ele recebe algo que não te agradou, ele fala: se este fosse um profeta. E como você convida alguém dentro da sua casa, dizendo que é homem de Deus, e quando ele entra e não fala o que agrada o teu coração, e você fala: se esse fosse profeta, sabia que é uma prostituta. Aleluia, Deus. Se esse fosse um profeta, sabia que está beijando, não era isso. Então é essa a diferença, irmãos. A igreja nossa hoje, nós falamos muito, nós lemos, mas quando nós fomos reprovados naquele grande dia, mas ainda é tempo de nós analisarmos as nossas vidas. Ainda é tempo das igrejas parar com esse negócio de placa, esse negócio de divisão, esse negócio quem é maior, esse negócio quem é menor, e sim dar as mãos e vamos junto caminhar, salvar, levar a palavra e fazer sim a vontade do Senhor Jesus. Porque quando nós analisamos, irmãos, aquele que falou: se este soubesse, Jesus entra numa prostituta, Jesus vai até o ladrão, Jesus vai até tudo. Hoje eu, com um cargo de pastor, se eu entro num bar e muitos vêm falar: o pastor está no bar, o pastor está no boteco, não quer saber se eu fui levar uma palavra, não quer saber se eu fui dar um recado, não quer saber o que eu fui fazer, mas sim vem a condenação, sim vem o jugo sobre as pessoas, o jugo sobre as nossas vidas. Mas você, irmãos, que é um cristão, não importa o teu cargo, porque Jesus não falou que veio salvar o pastor, Jesus não falou que veio salvar o presbítero, Jesus falou que veio salvar a alma necessitada, a alma com o coração aquebrantado na tua presença. E você que conhece a verdade, a Bíblia joga sobre você uma responsabilidade, que aquele que conhece a verdade e vê o teu irmão caminhando para o abismo e não o orienta, você está sendo responsabilizado por esta vida. Porque aquele que conhece a verdade tem a obrigação de ir espalhar o evangelho do Senhor. Aleluia! Tem a obrigação de ir e tentar mostrar o evangelho do Senhor. Porque quando nós analisamos isso daqui, irmãos, quem conhece a Bíblia, é loucura. Não é para nós não, irmãos, é loucura.
Porque um homem que está morto, Jesus fala, ele revive. Aleluia. Uma rocha soltar água, o homem profetizar que não vai chover, e sobre a tua palavra não caiu uma gota d'água. Nós temos essa autoridade, irmão, porque o Senhor disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos fazer milagres maiores do que Ele fez. Aleluia, Deus. E nós não tomamos posse disso. Nós não usamos a palavra em nosso favor. Nós colocamos a Bíblia debaixo do braço e falamos: eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. Mas o que vai valer, irmãos? Se você tem o dom, se você pode, e você não profetiza, você não faz a diferença. Aleluia, Deus. Porque eu e você não tínhamos esse direito da salvação. E o Senhor veio e fez isso. Eu, irmão, não estou aqui me colocando como santo, não. Porque se alguém falasse: você vai salvar, eu era o primeiro a falar: eu vou salvar eu e a minha casa. Mas nós, como cristãos, irmãos, somos falhos. Porque nós conhecemos a verdade. Sabemos que a verdade nos liberta. Sabemos que a verdade é forte e tem o poder de mudar a situação. Mas se tornamos egoístas, porque queremos só para nós. Não vamos até o próximo e falar assim: qual a tua situação? Irmão, todo mundo que conhece um restaurante bom, todo mundo que conhece um médico bom, se alguém chega para você e fala: eu estou com tal problema, você fala: ó, vai em tal médico, ele é assim, ele é bom. Ah, eu queria ir em tal lugar, queria ir num restaurante, ó, vai lá assim que esse restaurante é bom. Da mesma maneira que você conhece Jesus, por que você não apresenta esse Jesus da mesma maneira? Aleluia. Vai lá que esse Jesus tem salvação. Vai lá que esse Jesus mudou a minha vida. Vai lá que esse Jesus fez algo para mim. E nós se calamos, irmão. Muitas vezes alguém chega com uma situação para você. Muitas vezes a pessoa chega para você e você faz como essa pessoa, se lamenta junto, você chora junto, você conta derrota junto. Mas nós sabemos que tem um irmão que tem o poder de salvar, o poder de curar, o poder de transformar, e nós se calamos. Nós não profetizamos, nós não entregamos, nós não usamos em nosso favor esse Deus tão poderoso que mudou a minha vida e a tua vida. E nós, irmãos, achamos que somos o perfeito. Quando a palavra diz, irmãos, naquele grande dia vai ser um dia de surpresa, onde muitos vão falar: Senhor, eu preguei, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu falei no teu nome, Senhor, eu fiz tudo isso. Irmãos, quem é que faz essas coisas que eu acabei de falar? É macumbeiro? É traficante? Quem é que faz essas coisas? É o cristão. Prega, profetiza e ora. E como que a palavra diz, naquele grande dia vai ser dia de surpresa, você vai ser rejeitado, porque nós fomos limpos pela palavra, mas nós não queremos levar a palavra para limpar o próximo. Aleluia. Nós não queremos ir atrás do próximo. E eu conheço um Deus, você conhece um Deus que pode mudar toda e qualquer situação, porque esta palavra nos garante, irmãos, aonde Jesus entra tem transformação, aonde Jesus chega tem transformação, aonde Jesus passa tem mudança. E porque eu e você não faz isso, porque eu e você não proclama esta diferença que Jesus fez na tua vida, porque todos que se achegou a Jesus
O que Jesus fala? Todos os santos estavam lá apedrejando uma prostituta. Todos os santos estavam lá pronto para tacar uma pedra na prostituta. E Jesus vem, abaixa, começa a escrever e fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus levanta, já não tem mais ninguém. Eu tenho uma briga interior todos os dias comigo. Cada um aqui tem uma briga interior todos os dias. Mas nós temos uma diferença, nós conhecemos um ajudador. E esse ajudador fez nós vencermos todos os dias essa briga. Mas tem pessoas que ainda não conhecem esse ajudador. Tem pessoas que ainda não conhecem, pessoas que ainda têm um vazio dentro de si, que não é preenchida pelo Espírito Santo. Porque eu já fui de balada, eu já fui de tudo, mas quando eu chegava na minha casa, colocava a cabeça no meu travesseiro, só eu sabia o vazio que me tomava conta. Só eu sabia o problema que eu tinha, o vazio que eu tinha. Mas quando eu entreguei a Jesus, quando eu conheci esse ajudador, o problema que eu tenho hoje são vários, talvez até mais do que aquela época. Mas eu sei que eu tenho um ajudador. Eu sei que eu tenho um advogado. Eu sei que eu tenho um médico. Eu sei que eu tenho um amigo verdadeiro. Porque o presbítero Jadson, o pastor Rafael, pode mudar a ideia dele, pode mudar a palavra dele, mas Jesus não muda a tua palavra. Aleluia! E ele me diz que eu e você somos mais do que vencedores. Ele nos diz que eu e você vamos alcançar. Ele nos diz aonde que nós colocarmos a nossa mão vai ser abençoado. E aonde nós colocarmos o nosso pé, nós vamos herdar, nós vamos profetizar e vai acontecer. Mas o que eu e você, novamente eu falo, o que eu e você estamos fazendo do Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor. Porque todos que trabalham aqui, todos que estudam, todos, até mesmo o teu vizinho, você sabe de um problema. Você sabe que teu vizinho, no teu trabalho, na tua escola, alguém que chega se lamentando para você. E você sabe que este Jesus é a solução. Você sabe que esse Jesus pode mudar a situação, mas você não o apresenta, você não o entrega, você não faz como isso. E um dia nós vamos ser cobrados. Um dia nós vamos ser cobrados. Jairo, irmãos, não olhou para situação nenhuma. Ele tinha uma certeza: se o mestre impor a mão, a minha filha vai ser curada. Se o mestre chegar na minha casa, a situação vai mudar. Da mesma maneira, aquela mulher que tinha 12 anos, como eu e você, a enfermidade dela era um fluxo de sangue. A necessidade dela era estancar esse fluxo. Mas eu e você, por algum tempo, andamos procurando tudo menos a Jesus. E esta mulher gastou tudo que tinha, e indo de mal a pior. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, Aleluia! se eu tão somente tocar, eu serei sarado. E nós temos a oportunidade todos os dias de tocar em Jesus. Mas aonde que nós estamos tocando que nós não vemos mais milagres? Nós não vemos mais transformação. Nesta época aqui, quando Jesus passava de uma banda para outra,
aquele que seguia tinha a oportunidade de uma cura. Mas o véu foi rasgado. E essa oportunidade é todos os dias, todos os instantes. Quando ele chegou naquele tanque de Betesda, aquele homem, 38 anos, a desculpa daquele homem foi o quê? Quando as águas são agitadas, chega outro antes de mim. E Jesus falou: não quero conversa, queres ficação? Pega a tua cama e anda. Da mesma maneira, no tanque de Siloé, tinha um cego de nascença. E pessoas cristãs, como eu e você, de vez se preocupar com uma cegueira, de vez se preocupar com o problema daquele cego, sabe qual que era a conversa minha, do Jorge, do pastor Rafael? Qual é o pecado daquele cego? Foi a mãe dele, o pai dele que pecou? Ou foi ele que pecou? Ou foi cego de nascença? Jesus somente falou: ninguém pecou. Isso é para honra e glória do meu nome. Isso é para honra e glória do Senhor. E cuspiu na terra e fez o lodo e falou: vai e se lava no tanque de Siloé. Eu acabei de apresentar para vocês o tanque de Betesda. Acabei de apresentar para vocês o tanque de Siloé. O problema não é o tanque, não. O problema é Jesus. Onde Jesus está, acontece milagre. Onde Jesus está, as coisas têm transformação. Muitas vezes você está indo atrás do tanque, e Jesus está indo atrás de você. Aleluia. E você não enxerga Jesus na situação, e você não recebe o milagre, porque muitas vezes você está indo atrás do tanque, que vez de ir atrás de Jesus, que pode realmente mudar a tua situação. Porque muitos vão e te julgam. Qual o pecado dela, qual o pecado dele, qual o pecado que foi? Irmãos, pecado todo mundo tem. Situação desagradável todo mundo tem. Mas o que nós precisamos é somente isso, irmãos: acreditar que todos os dias nós vencemos. Não pela minha força, não pela tua força, mas sim pela força de Jesus Cristo, que nos dá todos os dias a oportunidade de recomeçar. Nos dá a oportunidade, irmão, de todos os dias poder se prostrar e falar: Senhor, sou pecador sim, tenho falha sim, mas eu estou aqui, Senhor, porque eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero mudança. E Jesus é esta mudança, irmãos. Jesus tem esse poder. Jesus pode todas essas coisas. Não é porque eu estou ministrando, irmãos, como eu falei, que eu sou o dono da razão. Só que eu tenho propriedade de falar de Jesus. Não é porque eu estou estudando teologia, não é porque eu sou pastor, mas é porque Ele fez na minha vida. Aleluia! Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma transformação. Mas não é sobre eu, não. É sobre Ele. Nós falamos, é sobre Ele. Porque a palavra dele diz: de maneira nenhuma Ele vai te lançar fora. De maneira nenhuma Ele vai te recusar. De maneira nenhuma Ele vai te negar. E nós, irmãos, quando temos oportunidade, não falamos no nome dEle. Todos os dias nós negamos Ele. Nós falamos, irmãos, que Ele não é merecedor daquele sangue, daquela cruz que naquele Calvário Ele derramou por mim e por você. E nós, irmãos, temos um saldo negativo com o Senhor. Porque por mais que nós fazemos, como eu acabei de falar, se um dia alguém falasse assim: você vai salvar. Se alguém chegasse para o presbítero Jades, para o pastor Rafael, para o meu filho, para você que está aqui,
você vai ter o direito de salvar. Tenho certeza que você vai escolher primeiro os seus. Mas não foi isso que ele fez. Ele deu a vida dele por mim e por você. E o que eu e você estamos fazendo em gratidão porque ele fez pelas nossas vidas. Somente ele deixou um mandamento para nós. Porque se nós cumprirmos esse um mandamento, nós vamos cumprir os demais. Amar o próximo como a ti mesmo. Porque ele te amou desta maneira, que a palavra relata, irmãos, a Bíblia nos relata que ele amou o mundo de uma tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós buscamos, irmão, essa expressão de uma tal maneira, o dicionário, a Bíblia relata que não tem explicação, não tem algo, não tem palavra que consegue expressar isso, essa tal maneira. E o que eu e você fazemos, irmãos? Acordamos, nossa que calor, nossa que frio, nossa que chuva, o carro não pega, o vizinho é chato, isso, aquilo, outro, e não louvamos e engrandecemos ao Senhor. Quantos querem essa oportunidade de proclamar o teu nome, de falar no teu nome, e não teve essa oportunidade de falar? E eu e você, irmãos, tendo esta oportunidade, não falamos, irmãos, se tornamos egoístas, queremos Jesus para mim, para minha casa, e você salvo eu e a minha casa, e viverei a palavra. Enquanto tem muitos sedentos, muitos necessitados, muitos que estão padecendo, muitos que estão se acabando, e eu e você, tomado banho, cheirosinho, achamos que somos o dono da razão, achamos que podemos tudo. Daí falamos que quando lemos a Bíblia, naquela época o Senhor era rejeitado, que os principais da sinagoga queriam matar, queriam crucificar, queriam tudo isso, aquilo, outro. Mas como hoje, irmãos, precisamos conhecer um novo evangelho, precisamos começar um evangelho do zero, um evangelho de amor, um evangelho que nós temos que pregar a palavra. Aleluia. Nicodemos era um homem conhecedor da palavra, porque diz que Nicodemos era um instrutor. E Nicodemos chega a Jesus: como que pode eu, ainda velho, nascer de novo? Vou voltar pelas entranhas da minha mãe? Tem pastor que precisa, porque está nessa passagem, porque não nasceu de novo, não sabe que o próximo precisa dele, não sabe que a igreja realmente não vai subir, não, porque se não quebrar isso, porque nós falamos muito da igreja de antigamente, que ele veio para os seus e os seus te negou. E se ele voltasse hoje, irmão, os pastores, muitos da igreja estavam negando ele de novo, porque fica naquela igreja, não pode isso, nessa igreja não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode ir de bermuda, não pode ir de boné, não pode ir assim, não pode ir assim. E aonde que Jesus diz tudo isso? Aonde que Jesus fala isso? Mas eu e você que estamos aqui nesta noite, nós temos que quebrar isso, quebrar essa religião, quebrar esse preconceito. Aleluia! E mostrar realmente que Jesus é amor, que Jesus é transformação, e com Jesus nós podemos todas as coisas, porque a oportunidade que eu tive, todos têm que ter, de realmente conhecer Jesus, de realmente Jesus entrar e fazer a mudança, mas nós não estamos dando essa oportunidade, porque nós não proclamamos o verdadeiro evangelho de Jesus. Nós se preocupamos só com o nosso problema, nós se preocupamos só com a nossa dificuldade, nós se preocupamos
só com o nosso umbigo. E o do vizinho, o do próximo, já era. Ah, tem um drogado na casa do lado. Tem isso na casa do lado. Quantos pastores hoje que tem um filho com problema e já joga no mundo? O que nós precisamos é quebrar isso, irmãos. Não importa o problema, Jesus é a solução. Jesus é a salvação. Jesus é a transformação. Aqui nós encontramos 3 situações. As 3 situações ele mudou. E ele, nesse capítulo, ele nos apresenta uma igreja nova. Uma igreja que foi, sim, comprada com sangue. Uma igreja, sim, que tinha o sangue para tirar o pecado das pessoas. Mas certo dia, o véu foi rasgado. E quando o véu foi rasgado, eu e você temos acesso livre ao nosso Senhor. Temos acesso livre a este que pode mudar toda e qualquer situação. E esta menina reviveu. E nós somos essa igreja revivida, essa igreja de transformação, que nós precisamos fazer isso. 12 anos da mulher do fluxo de sangue, 12 anos de um sofrimento, 12 anos de uma vida. E esta menina na mesma idade, morrendo. E uma igreja que reviveu das cinzas, reviveu da situação. E eu e você somos essa igreja. E eu e você levamos essa responsabilidade. Porque todo aquele que conhece a palavra, todo aquele que colocou a mão no arado, não é digno de largar, não é digno de voltar atrás. Nós temos que ir e proclamar o Evangelho. Nós temos que fazer a mudança. Nós temos que fazer a transformação. Eu e você precisamos de tudo isso, irmãos. Porque quando nós lemos isso daqui, essa loucura, porque hoje muitos procuram uma droga, procuram uma bebida, procuram alguma coisa para viver uma loucura. Quem conhece isso daqui, lê, vê que cada loucura que tem aqui, vê cada situação que tem aqui. O homem vai lá e profetiza contra uma cidade. Jesus fala para ele: eu já dei ordem aos corvos para irem te sustentarem. Antes dele mandar o homem se esconder, ele já deu ordem aos corvos para levar a carne para ele, para sustentar. Antes mesmo de mandar o homem subir para o monte, antes de mandar o homem se esconder, ele já deu ordem aos corvos. Daí sustenta perto do ribeiro, e a água do ribeiro seca, porque ele mesmo profetizou que não ia chover. Se não chove, não tem água, a água do ribeiro secou. Quando o profeta pensa que vai ficar de boa, ele pega e fala: agora você vai para tal cidade, que eu vou mandar uma viúva te sustentar. Daí uma viúva que pega e fala o quê? Eu não tenho nada, eu tenho só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Estou pegando 2 gravetos para fazer um bolo, para comer, e eu e meu filho comemos e morremos. O profeta, muito do folgado, pega e fala: faz primeiro para mim. E ela faz. E a Bíblia diz que o azeite e a farinha não cessou. O azeite e a farinha não cessou. O azeite e a farinha não acabou. Quando ela fez primeiro para Deus. Muitas vezes você está tocando o teu projeto, mas Deus está dizendo: faça primeiro o meu. Faça primeiro o meu para que dê resultado no teu projeto. Mas você e eu, com a sabedoria, com o nosso estudo, achamos que sabemos tudo, achamos que podemos tudo. Mas também conheço a palavra diz que uma folha não cai se ele não permitir. Mas eu quero disputar com ele, quero ficar dando murro em ponta de faca, quero que seja da minha maneira.
E ele diz: filho, somente vai, somente faça, que eu me responsabilizo. O que a Bíblia diz sobre Salomão, que nem na tua sabedoria não se vestiu bem igual os lírios do campo. Mas nós, irmãos, queremos ser mais sábios do que o Senhor. Eu quero ensinar o Senhor da maneira que Ele tem que me abençoar. Enquanto todas as manhãs eu tenho que falar: Senhor, eu não sei nada, só me conduz. Aleluia! Só me faz, Senhor. Porque eu sei que os teus pensamentos são maiores do que o meu. O que você tem para mim, os teus sonhos são maiores do que o meu. Quando ele fez a arca, irmãos, sabe por que deu certo? Porque ele não deu oportunidade para Noé conduzir a arca. Porque quando ele deixa o homem decidir, o homem decide errado. Mas quando ele não dá opção para o homem, dá certo. Porque eu e você queremos ir até o final, dando errado, a gente quebrando a cabeça, mas eu quero ir até o final. Daí quando chega no final eu falo: Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, eu não aguento mais. Daí, irmãos, daí ele entra e fala: filho, está aqui desde o começo, filho. Vai por aqui que dá certo. E as coisas vão dar certo. Porque Pedro era mestre em pesca. Ele sabia onde estava. Ele sabia onde jogar. Ele sabia o horário. Mas a noite toda não apanhou nada. Mas quando o mestre fala: joga aqui, teve que chamar os amigos, porque senão o barco ia afundar de tanto peixe. Tentado a noite toda. É assim eu e você, irmãos. Tentado da nossa maneira sempre, e nada dando certo. Mas quando Pedro ouviu: joga a rede deste lado, fez uma pesca maravilhosa. Porque você, antes de tomar uma decisão, porque você, antes de fazer algo, você não fala: Senhor, eu não sei nada, Senhor, mas Tu sabe tudo, Senhor. Tudo é conforme o Teu querer. Uma folha não cai, nada acontece se o Senhor não permitir. Então me dá instrução no que eu tenho que fazer, Senhor. Dá instrução no que eu preciso fazer, Senhor, para nós pararmos de errar tanto, irmãos. Vamos realmente entregar nossa vida ao Senhor. Vamos realmente falar: Senhor, me conduz. Porque todos dessa Bíblia, os que foram por si, quebraram a cara. Mas aqueles que falaram: Senhor, eu não sei, eu não posso, somente vai. Somente abre a tua boca e eu encherei. Somente isso que eu farei. Toca na rocha que sai. Toca no mar que o mar abre. Toca na água que o machado flutua. É tudo loucura, irmãos. Mas eu e você, com a força dos nossos braços, das nossas pernas, acha que somos inteligentes, acha que podemos fazer tudo, acha que sabemos tudo. Enquanto o Senhor fala: filho, filha, para de dar murro em faca, para de contender comigo e somente faz o meu querer. Somente me conduz, porque o resto eu faço. Quando Jesus, irmão, foi ressuscitar, ele chegou naquela praia, e os mesmos pescadores, a mesma história. Jesus fala: tem algo aí para comer? Eles falam: não tem, não apanhamos nada, não tenho nada. E ele fala: joga a rede. E Pedro reconhece, e Pedro estava nu, daí Pedro nada, Pedro se veste, Pedro vai. E eles falaram que não tinha nada para comer. Mas quando eles chegam na beira da praia, o que eles encontram, irmãos? Um peixe na brasa e pão assado. E eu e você querendo buscar, irmãos, querendo com a nossa força trabalhar o que a palavra diz,
que em vão o trabalho da casa se o Senhor não abençoar. O porquê eu e você discutimos tanto, porque eu e você não fazemos para o Senhor tão somente para que Ele venha e nos abençoa. Irmão, altos e baixos todos vão ter, irmãos, mas para nós sofrermos menos, deixa Jesus te conduzir, deixa Jesus te levar, irmãos. Irmãos, tudo que eu estou ministrando aqui não é nada de novo. Não é nada de novo. Por isso que eu falei que eu não sou o dono da razão, não. Tudo que eu falei aqui, todos já ouviram. Mas como eu era teimoso e meu pai e minha mãe tinham que falar 3, 4 vezes comigo, por isso vocês estão ouvindo de novo 3, 4 vezes. Aleluia! Para aprender a ouvir e praticar as coisas do Senhor. Porque se nós não praticarmos as coisas do Senhor, irmão, as coisas não vão acontecer na nossa vida, não. Mas quando nós praticarmos as coisas do Senhor, o que a Bíblia nos diz, irmãos? Que as bênçãos vão correr atrás de nós. Mas nós hoje se cansamos, correndo atrás das bênçãos, correndo atrás das coisas, enquanto o Senhor fala: filho, para, somente coloca no meu altar, somente coloca nos meus pés, somente faz primeiro para mim, igual a viúva fez. E o azeite não cessou, a farinha não acabou. Mas eu e você falamos: que profeta folgado é esse? Que pastor folgado é esse? Não sabe da minha situação. E vamos ficar só sofrendo, irmãos, só se lamentando. Mas quando nós falamos: Senhor, está aqui, é primeiro para ti, a responsabilidade é sua. Como eu falei, eu posso voltar minha palavra atrás, mas a palavra dele não volta atrás. A palavra dele não volta atrás. E a palavra dele diz o quê? Fazei prova de mim. Não é prova não, irmão. Ah, vai pousar uma borboleta aqui, não sei o quê. Faz prova mesmo com o Senhor. Senhor, aquele pastor gordinho lá foi lá e falou algo. Aquele pastor foi lá e falou assim para mim: fazer prova com o Senhor. Senhor, sempre as coisas têm dado errado para mim, Senhor. Senhor, sempre as coisas têm dado o contrário para mim, Senhor. Senhor, a responsabilidade, Senhor, não é minha não, Senhor. A responsabilidade é daquele pastor gordinho que foi lá e falou para mim fazer isso. Então a responsabilidade, Senhor, está sobre ele. E eu vou fazer. E se as coisas não acontecer, Senhor, o Senhor vai ter com aquele pastor lá. Porque é isso, irmãos. O Senhor somente quer isso. Porque não sou eu que estou falando não, irmãos. Eu estou me estudando a palavra dele. Mas como eu confio nele, você tem autoridade de falar dessa maneira. Autoridade de falar: Senhor, eu vou fazer essa prova sim. Mas se não acontecer, mas faz direito. Porque quando eu comecei no Evangelho, irmãos, tinha uma senhora italiana, grande, e ela me dava, e eu desse tamanho, quando ela me dava um abraço, minhas costas chegavam a estralar. E certo dia ela colocou o dedo na minha cara, e ela falou: quando você fizer para Deus, você faz direito. E desde então, há muitas coisas na minha vida deu errado, porque eu quis fazer da minha maneira. Aleluia. Mas quando eu aprendi a receita e comecei a fazer da maneira de Deus, nada que eu pus na mão de Deus deu errado. Nada que eu entreguei para Deus deu errado. Algumas coisas não aconteceram, mas aquele que serve ao Senhor entende que os pensamentos de Deus não são os meus. Porque também, se Deus me der tudo, eu não estaria no caminho dele, porque eu seria
um menino mimado. Porque quem tem um filho de 3, 4 anos e ele pede um relógio, logicamente você não vai dar. Quando o teu filho pede algo que você acha que teu filho não conduz, você não vai entregar. É da mesma maneira Deus. Porque o que a palavra dele diz? Eu, como um homem falho, meu filho me pedindo um pão, eu vou dar uma pedra? Ainda mais o nosso Pai. Então o que você pedir, esteja em concordância com Ele, você tenha certeza que você vai receber. Você tenha certeza que você vai alcançar. E a concordância de Deus não é para você humilhar ninguém, não é para você bater no peito e falar eu sou mais do que ninguém. Porque quando Ana subir e falava eu quero um filho porque ela tem e eu não tenho, ela não recebeu. Mas quando ela falou eu quero um filho e esse filho vai te servir, já desceu do templo gerando. Já desceu do templo gerando. E nós temos que sair aqui, irmão, nesta noite gerando o nosso milagre. Gerando o nosso milagre. Porque o dono da bênção se faz presente. Porque o dono da bênção se encontra. Então a receita que é nos dada hoje, irmãos, é somente isso. Faça a prova com o teu Senhor. Faça a prova com o teu Deus. E tudo Ele vai acrescentar sobre a tua vida. Tudo conforme o teu querer você vai receber. Tenha sabedoria em pedir. Tenha sabedoria em alcançar. Porque quando o Senhor se apresentou a Salomão e peça o que você quer. Talvez fosse eu e você falava assim, eu quero ouro, eu quero riqueza, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um palácio, eu quero um emprego bom, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero ser concursado para não ser mandado embora. Salomão falou que eu tenha sabedoria. Porque me pedisse isto, acrescentarei as demais coisas. Aonde que está o teu coração? Aonde que está o teu coração? Se você tiver sabedoria, você vai alcançar. Você vai viver milagres. Na vida, irmão, nós vamos sempre ter altos e baixos. Mas com Jesus, nós vamos alcançar, estando embaixo. Porque o presbítero Jackson veio aqui e falou, mesmo você estando no deserto, você vai ser abençoado no deserto. Mesmo você estando no monte, você vai ser abençoado. Quando nós falamos de Jó, irmãos, eu tento me colocar, irmão, dentro dessa história. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. A Bíblia diz que Jó era o mais rico do Oriente, o mais rico da terra de Uz. Os velhos se curvavam e os moços se escondiam do poder e da autoridade que Jó tinha. Da noite para o dia, Jó perdeu tudo. Jó somente falou isso: saber se receber o bem do Senhor e não saber se receber o mal do Senhor. E todos sabem a história, sabem que foi restituído tudo em dobro, mas não alcançou, não viu uma murmuração de Jó. O que sai da tua boca é gratidão ao Senhor ou murmuração ao Senhor? O que você apresenta ao teu Senhor? O que você revela ao teu Senhor? O que você trata com o teu Senhor? É isso, irmãos. É isso que nós precisamos. Senhor, nada sei, mas sei que tudo posso naquele que me fortalece. Não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, mas sim por aquele que me instrui, mas sim por aquele que me conduz, é que nós vamos alcançar todas as coisas. Irmãos, eu recebi esses dias um vídeo e eu quero compartilhar essa história com vocês. Uma certa moça,
tentou suicídio e foi levado ao hospital e internado ali, amarrado ali. Entra um enfermeiro. O enfermeiro vai até a máquina lá dos batimentos cardíacos e fala: você sabe o que isso significa? A moça: sim, os meus batimentos cardíacos. Falou assim: não, é o resumo da vida. Se você não tiver altos e baixos, você estiver na linha reta, é quando você morre. Eu e você vai ter altos e baixos. Aleluia! Eu e você vai ter todos esses problemas. Quando nossa linha da vida estiver numa constante, nós morremos. Por isso, não pare de sonhar, não pare de desejar, não pare de querer o melhor de Deus para a tua vida. O melhor de Deus, Deus tem o melhor para nós. Nós somos um projeto. Nenhum arquiteto faz um projeto de uma casa para dar errado. Nenhum arquiteto, nenhum engenheiro faz um projeto de uma firma para quebrar a firma. Ele faz um projeto para dar certo. E nós somos o projeto do Senhor. E nós temos que ter essa consciência. O Senhor fez o melhor de nós. Nós somos uma máquina perfeita. E nós não valorizamos isso. Nós não reconhecemos o dono da vida. E nós não geramos vida. Se Jesus está dentro de você, te gerando vida todos os dias, comece você a gerar uma vida. Comece a gerar uma vida. Nós fomos nascidos do pó da terra. E a palavra é a água viva. Quando o pó se encontra com a água e a semente, que é o Senhor Jesus, ela dá fruto. E eu e você precisamos dar fruto. Nós precisamos disso, gerar fruto. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Da mesma maneira que eu tive a oportunidade de falar de Jesus, não perca a tua oportunidade de proclamar o nome de Jesus. Não espera você ser chamado para um púlpito. Não espera você ter a oportunidade do microfone. Todos os dias você tem a oportunidade de mencionar esse que te resgatou, este que mudou a tua vida. Apresenta esse Jesus. Fala desse Jesus. Comenta desse Jesus. Ele nunca saiu de moda. Ele nunca deixou de agir. Mas eu e você deixamos de proclamar, deixamos de falar do nome dele. E assim eu agradeço a oportunidade. E as palmas são para o Senhor. Amém?